Graça e paz, queridos, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui conosco no canal Café e Teologia. Por favor, se inscrevam no nosso canal aqui logo abaixo e também visite a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço também vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu quero tratar do tema cuidado com a influência das más companhias. Quando nós observamos as más companhias, as más influências, elas sempre foram destrutivas, tanto para a humanidade, quanto para a vida moral e espiritual do cristão. As más influências, elas são consideradas biblicamente como fermento, isso no contexto de uma religião, no contexto de uma igreja. O Senhor Jesus Cristo falou isso lá em Mateus 16:6. Essas más influências, essas más companhias, elas são consideradas como peçonha mortal, veneno que pode destruir a alma ou a vida de alguém. Isso no contexto de pessoas que se relacionam conosco na sociedade. É o que o Senhor vai falar para a nação de Israel a respeito das nações vizinhas, lá em Deuteronômio 32 e 33. Há várias pessoas que atualmente elas nunca conseguiram se livrar da vergonha originada do detrimento, originado de relações com pessoas que acabaram sendo má companhias para elas. Na verdade, essa é uma das principais preocupações hoje de pais, mães, líderes, pastores, ministros do Evangelho, e sempre foi e sempre será a preocupação de Deus. Nós precisamos tomar cuidado porque nós estamos vivendo uma época em que as influências negativas, elas têm sido, na verdade, muito sedutoras, e o ser humano nunca esteve tão vulnerável quanto nos dias atuais em relação a certas amizades que são destrutivas. E a igreja de Deus, o cristão, ele não está imune a elas. Por isso nós precisamos estar atentos porque cada vez mais e mais as seduções de tais influências na nossa vida, na verdade, acabam por atrair muitas pessoas. A corrupção moral de um indivíduo, ela começa literalmente quando ele traz essa influência moral ou contrai uma má companhia para a sua vida. E nós temos aí vários exemplos bíblicos disso. O apóstolo Tiago, escrevendo lá no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo, ele acaba se tornando inimigo de Deus. Agora, que mundo é esse? Esse mundo aqui é o sistema corrupto que jaz no maligno. Que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, vai dizer que eu e você não podemos nos permitir ser influenciados por ele. Pelo contrário, nós precisamos renovar a nossa mente, isso é na palavra de Deus, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, a direção correta para a nossa vida. Esse sistema corrupto, nós podemos fazer uma avaliação se nós estamos, na verdade, sendo influenciados por ele. De uma forma bem atual e prática, por exemplo, eu não tenho problema, eu não aceito tirar a vida. Mas se você diz, eu apoio o aborto, nós estamos sendo influenciados pelo sistema. Você diz, eu não gosto que ninguém roube, mas de repente você diz, o corrupto põe a mão, mas ele acaba fazendo alguma coisa, você acabou sendo influenciado pelo sistema corrupto também. Ou seja, quando nós começamos a olhar para o errado, de alguma forma ver ele como certo, o sistema está nos corrompendo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Outra questão pode ser os ambientes. Se nós olharmos biblicamente, nós teremos exemplos. Lá no capítulo 13 de Gênesis, nós temos o exemplo de Ló, que ao afastar-se de Abrão, a Bíblia diz que ele, olhando para as campinas verdes do Jordão, ele foi armando a sua tenda até chegar lá. A influência do ambiente o seduziu. Calvino vai dizer que ele foi andando pela sua visão, achando que estava indo para o paraíso, mas não sabia, na verdade, o inferno que o aguardava. E, na verdade, foi muito destrutivo para Ló e sua família, porque ele foi para Sodoma com a família, com riquezas, ele foi para Sodoma um homem totalmente, vamos dizer assim, provido de muitas honras. Mas quando nós vamos ver o capítulo 19 de Gênesis, ele vai ser resgatado dos escombros de Zoar, já sem esposa, sem bem, só com 2 filhas, e vai morar em caverna. O ambiente pode destruir vida, famílias, bens de muitas pessoas. Tome cuidado com os ambientes que você frequenta. Temos exemplos positivos, por exemplo, de pessoas que estiveram em ambientes, mas não se deixaram influenciar por eles. Daniel esteve na Babilônia, mas ele não se deixou, na verdade, seduzir pelos manjares do rei. Ele não quis se contaminar. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não dominava Daniel.
Nós vemos José, que estava no Egito, foi tentado, seduzido, mas a Bíblia diz que ele foge do pecado no Egito. Ele estava no Egito, mas o Egito não influenciou José. Nós vamos ver o exemplo de Jesus, que pisou na terra num período em que o sistema religioso judaico estava corrompido e os doutores sempre o cercaram. Mas Jesus não foi influenciado, pelo contrário, ele foi influenciador e marcou de tal forma o contexto da humanidade de quando ele veio, que ficou marcado antes e depois de Cristo. Que tipo de pessoa temos sido nós? Influenciados ou influenciadores? Tem outro tipo de má companhia ou má influência para a nossa vida. Nós vamos ver isso no Salmo 1. O texto começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. São pessoas que podem estar ao nosso lado, temos que tomar cuidado. Quando nós vamos ver o caminho do ímpio, ele é degenerativo, ele é destrutivo, porque a pessoa começa andando segundo conselhos de ímpios, pessoas que não têm temor, não têm amor de Deus. E andar segundo os conselhos é começar a ouvir e deixar essas palavras se tornarem motivações para o seu coração. E aí ele vai começar a se deter. Primeiro ele caminhava, agora ele se detém no caminho dos pecadores. Se o ímpio é alguém que é motivado erroneamente, o pecador é aquele que faz. Se antes ele era motivado, agora ele foi para a ação. E andar em caminho de pecadores é se afastar do caminho de Deus, é desviar-se da rota correta. E o caminho para nós é Jesus. O exemplo para nós é Jesus. Eugene Peterson vai dizer que não é um caminho asfaltado pelas nossas preferências pessoais, nem estabelecido das nossas próprias vontades, mas uma referência na qual nós devemos seguir. Jesus foi influenciador, não influenciado. Quando começa primeiro andando, depois se detém, por fim acaba assentando-se. Primeiro dos ímpios, depois dos pecadores, agora dos escarnecedores, aquela pessoa que debocha, que blasfema, que fala mal contra Deus. Tem muitas pessoas que, conhecendo a verdade, acabam sendo influenciados por essas vias. Ela acaba que ela não vai debochar com palavras, ela não vai blasfemar com o seu falar, mas vai fazer isso com atitudes, com ações na sua vida. Tome cuidado. Paulo escreveu na primeira igreja de Corinto, ou na verdade a igreja de Corinto, na sua primeira carta a eles, lá no capítulo 15, verso 32, ele vai dizer assim, 33, ele vai dizer assim: cuidado, as más companhias, elas pervertem os bons costumes. Cuidado, cristão. Cuidado, porque você foi chamado para ser sal que tempera. Você foi chamado para ser luz que brilha em meio às trevas. Você foi chamado para ser influenciador e não influenciado. Que a luz de Deus possa brilhar em ti e através de ti. Essa é a minha palavra. Cuidado com a influência das más companhias. Que Deus te abençoe.